Fala pessoal, Thiago Silva aqui da OneCI e eu tô passando para deixar o segundo vídeo, né, em que a gente vai desmistificar aqui agora, vamos lá, dar uma entendida no comando Docker Run, né, bem conhecido. Se você já teve alguma experiência com containers, você já conhece, pelo menos já viu ali em algum lugar, né? Se você não conhece nada, né, não sabe de nada de containers, então lembra, Docker Run é o início de tudo, porque com esse comando Docker Run, assim, né, considerando que você vai usar Docker, se você for usar outra aplicação para subir container, vai ter o comando próprio. Mas esse comando que a gente vai ver agora, ele é o comando ali que vai startar um container, né? Então, por isso que eu falei no outro vídeo que é o core. Se você não viu o outro vídeo, pode ver, eu vou deixar o link na descrição. E essa série de vídeos ela vai abordar alguns temas necessários ali para poder introduzir o Kubernetes, né? Então, antes de fazer o Kubernetes, eu quis fazer essa série de vídeos para poder ficar mais fácil ali começar. Então, pensa que um desenvolvedor ali, né, geralmente quem vai se interessar por esse tipo de vídeo, desenvolve ali aplicações que faz ali a implantação diretamente no AVM, alguma coisa assim, e quer ou precisa migrar para um Kubernetes da vida, nunca mexeu com containers, né? Então a ideia é basicamente ajudar essas pessoas e também, né, trazer um pouco mais de conhecimento para quem aprendeu ali no facão, né, vamos dizer assim, para quem precisou aprender correndo ali para fazer uma certa demanda. Então, bora começar aqui. Como eu tinha usado o exemplo do Redis no último vídeo, eu vou seguir até essa mesma linha aqui do Redis também. E também a gente vai ver o exemplo do Mongo, né, que aí vai fazer sentido a gente usar volume. No Redis não faz sentido. E aí a gente vai entender melhor como é que funciona. Bom, para a gente iniciar o Redis com um container é bem simples. Mas primeiro eu vou mostrar aqui como é que ele ficaria sem ser um container, tá? Então eu já instalei ele aqui na minha máquina. Aqui no Linux é bem fácil, né? Eu estou usando o Arch Linux, foi só dar um pacman-s e o Redis. Para quem não conhece, o Redis é um banco de dados não relacional em memória, né? Chave e valor. Banco de dados bem simples, bem fácil de usar, bem robusto também. E bem legal de fazer teste, né? Porque ele inicia bem rapidinho, você vai ver. Então, quando você instala o Redis, fica disponível aqui nas variáveis de ambiente um cara chamado Redis Server, se não me engano. Isso. Então veja, ó, quando eu rodo o Redis Server, ele já inicia o Redis aqui com as configurações padrão, né? Porta 6379, tudo direitinho. E aí, se eu vier aqui no meu cliente do Redis, Redis CLI, pode ser o Redis CLI, pode ser uma minha aplicação mesmo, né? Qualquer coisa. E eu tentar entrar, sem passar nenhum parâmetro, ele vai procurar um localhost, tá? Então, não vou passar nenhum parâmetro, veja que ele já bindou aqui em 127.0.1, e aqui eu posso dar um set a OneCI, exemplo, né? Você dá um get a, eu obtenho de volta esse valor, então está funcionando como deveria. Então a ideia aqui é que a gente suba um container que vai fazer esse trabalho que a aplicação do Redis fez, tá? Sem que eu precise instalar o Redis manualmente na minha máquina, que eu só faça isso da forma mais rápida possível. Então deixa eu parar esse cara e vou vir aqui no meu outro terminal e vou dar um docker run e passar o nome da imagem, docker run Redis. Só isso. Se eu fizer só isso, olha só o que acontece. O Redis ele até sobe, tá? Então tá funcionando. Mas o que vai acontecer se eu tentar conectar ele aqui? Olha, ele me falou que não tem nada rodando na porta 6379. Ué, mas ele tá falando que tá iniciado na porta 6379. E aí que existe uma coisinha bem legal nos containers, que é o seguinte: containers são ambientes isolados. Isso quer dizer que, a menos que você diga com todas as letras de um comando, ele não vai interferir no seu sistema operacional, que é o hospedeiro. Então, no caso do meu hospedeiro, o Arch Linux, ele não vai abrir uma porta no Arch Linux a menos que eu diga que eu quero que ele abra essa porta.
porque containers são ambientes isolados. Então como é que eu faço para dizer que eu quero que ele exponha uma porta? Eu vou limpar aqui esse terminal. Você pode vir aqui e botar um "-v", "-p", perdão, né? "-p" de porta, né? Port. E você vai colocar qual é a porta que você quer expor na sua máquina e qual é a porta que você quer expor no container. Então se a gente vir aqui, ele está procurando na porta 6379. Eu posso colocar a mesma porta, 6379. Isso é o que ele vai expor na minha máquina. Dois pontos. Ele vai rotear para qual porta dentro do container? A mesma, 6379. Vou rodar de novo. Tá rodando. Agora eu vou tentar conectar. Dei um exit aqui. Pronto, agora foi. Vou tentar fazer a mesma coisa. 7 B ONCI. E aí eu vou dar um get B. Tá aí, funcionando igualzinho. Então, com um comandozinho bem pequeno, né? Aliás, ó, docker run -p a porta e o nome da imagem, consegui subir um servidor do Redis. E se eu quisesse incrementar esse cara? Eu não quero ficar olhando para esse cara aqui, porque se eu fechar o terminal, já foi. Eu perco meu servidor. Não quero isso para minha vida. Eu quero realmente utilizá-lo na prática, na vida real. Na prática, você geralmente vai preferir que o terminal seja solto. Você quer que dê um detach no seu terminal. Quero soltar ele. Para isso, não faça isso aqui. Não é legal. Embora funcione, dê preferência em usar o "-d", tá? "-d" de detach. Quando você iniciar ele com "-d", ele vai soltar do terminal. E acabou. Você vai conseguir utilizá-lo da mesma forma. Ele até... Deixa eu ver aqui se ele ainda tem a conexão. Ó, perdeu a conexão. Perdeu a conexão porque eu tinha acabado lá com ele. Deixa eu tentar dar um 7B de novo. Deixou. E dar um get B. E aí ele está funcionando do mesmo jeito. Só que ele está funcionando em background, né? E agora a gente vem um outro comando que é bem importante. Como é que eu faço para saber quais são as imagens de container que estão rodando? Quais são os containers, né, que estão rodando? Docker PS. Docker PS vai listar todos os containers, né, que estão em execução neste momento. Então eu tenho um do Postgre, né, que é meu banco de dados pessoal, e eu tenho também esse container que eu criei agora do Redis. Se ele não me interessa mais, eu posso dar um docker rm. Se eu tentar apagar ele agora, ele vai dar um erro, porque ele está em execução. Então eu tenho duas opções. Ou eu dou um docker stop, aí ele para a execução e aí depois eu consigo remover. Ou eu posso dar um docker rm-f de force, porque aí ele vai parar e depois ele vai conseguir remover. Aí, então funcionou. Se eu der um docker ps aqui, acabou, soltou o meu container do Postgre. Mas aí você diz, Thiago, por que você deletou? Vamos dar um exemplo. Eu vou subir de novo esse container do Redis, tá? E agora eu vou fazer qualquer alteração. Eu quero que ele suba na porta, sei lá, na porta 80. Eu tô com dois containers aqui rodando, um na porta 80 e um na porta 79. Isso é interessante porque, às vezes, eu quero ter duas versões do Redis. Eu acabei deletando, eu deletei o de cima. Deixa eu ver se eu deletei. Docker ls. Docker ps. Confundindo o comando do bash. Docker ps. Então eu tenho aqui duas instâncias do Redis que são exatamente iguais. Como o Redis é um banco de dados em memória, né, eles estão isolados. O que eu mandar para um não vai chegar no outro. Eu posso deletar esse cara aqui. Então vou dar um docker rm nesse cara que está rodando aqui na porta. Deixa eu ver, ele está roteando na porta 80. Deixa eu remover ele. Esse que está rodando na porta 80. Qual foi a versão do Redis que subiu? Quando eu não falo nada, ele procura pela latest. Se eu vier aqui no Docker Hub, latest, eu vou ver aqui que a versão latest é a 7.0.4.
Mas digamos que eu tenha uma aplicação que só funcione na versão 5, por exemplo, do Redis. Não tem problema nenhum. Eu posso pegar uma dessas tags aqui, que é da versão 5. Geralmente qualquer uma dessas aqui vai funcionar. Vou botar aqui Redis 5. Qualquer uma dessas tags. E aí essa sim eu vou subir na porta 80. Docker run, Redis. Deixa eu ver se isso aqui funciona. Pronto, ele identificou a versão 5 e já está baixando. Porque aí vão ficar eu vou ter duas versões do Redis rodando lado a lado. Para minha aplicação que precisa do Redis 7, eu vou conectar na porta 79, e na que precisa do Redis 5 eu conecto na porta 80. Percebe que eu posso ter quantas versões de um software eu quiser sem nenhum transtorno? Essa também é uma das vantagens aqui de estar usando a tecnologia baseada em containers, né? Tanto para programar quanto para outras situações ali do dia a dia. Mas aí você pode dizer, poxa, Thiago, isso é bem legal, mas eu precisava que isso aqui fosse personalizado, porque se você observar, quando eu rodo um docker run -d -p aqui, ele vai iniciar o Redis padrão, basicamente como se eu tivesse feito só isso aqui, Redis server. Aí alguém pode dizer assim, mas eu precisava de um log level diferente, eu precisava de senha, e não tem isso aqui. Aí vem um outro conceito que é muito importante aqui quando a gente está falando de containers, que é o processo principal. Todo container precisa de um processo principal. No caso do Redis, se você não falar nada, o processo principal que vai iniciar nele é o próprio servidor do Redis, com as configurações padrão. Mas se você precisar de algo diferente, não tem problema nenhum, porque o Docker Run ele aceita dois argumentos. Percebe que aqui são flags, né? Então tem uma flag -d, uma flag -p, poderia ter flag -v, flag -restart, tem várias flags disponíveis, mas argumento eu só tenho um, que é o nome da imagem. Mas eu poderia ter um segundo argumento, que é qual? O comando principal que eu quero executar nesse container. Então eu posso chegar aqui tranquilamente e dizer assim, do mesmo jeito que aqui, se eu quisesse senha, eu botaria um Redis server query pass. Eu posso até copiar isso aqui, igualzinho. Eu quero rodar esse comando aqui, do mesmo jeito que ele funcionaria normalmente aqui na minha máquina. Eu posso só passar esse comando aqui, porque aí ele vai iniciar o container Redis, só que em vez de chamar o entry point normal, né, o entry point default, ele vai chamar isso aqui. Faltou um R. Ele vai chamar esse cara aqui. Então agora, para eu acessar esse Redis, eu vou ter que passar essa senha, né, 156. Ele não conseguiu blindar na porta 80 porque já tem um container na porta 80. Deixa eu colocar ele aqui. Pronto. Botar um na porta 81. Então esse Redis aqui, agora ele exige senha na porta 81. Vamos ver se dá certo. Exit. -p 6381. Conectou. Agora eu vou tentar dar um 7, né? 7. Opa. Eu preciso de autenticação. Então não foi. Do mesmo jeito que eu poderia requerer autenticação para esse Redis aqui instalado a nível de sistema operacional, eu posso passar exatamente as mesmas flags, o mesmo comando ali para um Redis que vai rodar dentro do container, porque eu estou usando o conceito ali do processo principal. Em vez de eu usar o processo principal que vem nele, eu posso usar o processo principal que eu quiser. Inclusive, você pode fazer coisas bem legais com esse conceito, que é o seguinte, eu vou tirar essa porta daqui, não me interessa mais. Deixa eu tirar essa porta. Eu vou dizer que eu quero um container interativo, e eu vou dizer que eu não quero que o processo principal seja o Redis server.
Vou dizer que o processo principal eu quero que seja o SH. Ah, muito bonito, né? Esqueci de tirar o detalhe. Pronto. Então agora, veja que ele nem iniciou no servidor do Redis. Ele nem iniciou o servidor do Redis, ele iniciou o SH. Agora eu posso usar comandos aqui, por exemplo. Posso dar um ls aqui dentro. Não sei nem o que tem aqui dentro desse container, acho que não tem nada aqui. Dá um cd barra. Posso. Aí, agora eu estou no processo principal. Vê que é uma VM Linux, né, que está rodando aqui. Então eu posso passar qualquer comando que eu quiser aqui no final. E aí ele vai ser o processo principal. Na hora que eu dar um exit aqui, que o processo do SH foi interrompido, tchau, o container morre. Acabou o container. Não existe mais. Porque o processo principal morreu, foi pro saco. Bom, isso aí é, digamos assim, é a base, tá? A base de tudo aqui que a gente vai ver no Docker. Fora portas, eu ia dar o exemplo do Mongo também, mas vai ficar uma coisa meio repetitiva. Você pode até ver esse exemplo, você pode até fazer isso como teste, né? Depois, para ver se você entendeu mesmo esse assunto. Isso é bacana. A única diferença que teria aqui no Mongo é o seguinte: o MongoDB é um banco de dados não relacional, que eu quero persistir informações. Então, já que eu quero persistir, não pode acontecer isso que aconteceu com o Redis. Vocês lembram que quando eu derrubei o container e subi de novo, eu perdi a informação que estava aqui? Porque tudo que está no container, quando eu derrubo o container, acabou. Acabou o container. Se eu não der um commit, a gente vai ver sobre commit depois. Mas a menos que eu grave essa informação de alguma forma, o container é volátil. Morreu, acabou informações de memória, acabou arquivos que eu salvei dentro do container também. Então, se você tem, por exemplo, um sistema de log, não salve o log no container, a menos que tenha uma pasta montada, porque senão você vai perder os seus logs. E aí, o que a gente vai ver agora é sobre como montar essa pasta. Bom, então, no outro vídeo eu tinha mostrado aqui que tinha uma pasta montada do Postgre, né? Isso significa que tudo que eu salvar nesse banco de dados, na verdade, ele não vai ficar salvo no container, ele vai ficar salvo aqui no hospedeiro. Lembra que eu falei também que o container, ele só vai afetar o hospedeiro se você falar que é para ele fazer isso. Isso inclui persistência também. Então, nesse caso aqui, deixa eu até fechar esses caras. Vamos abrir ele aqui em outro lugar. Dá um exit aqui. Fechar esse container. Eu vou abrir ele até aqui. Então, vamos dizer que esse cara aqui, ele precisasse ser salvo, né? Eu quero salvar ele de alguma forma. Eu quero ter alguma informação ali dentro que eu quero salvar. Como é que eu faria isso? Bom, você pode fazer o seguinte: você pode dar do mesmo jeito que a gente usou aquele "-p" para expor uma porta na nossa máquina, a gente usa o comando "-v" para poder expor uma pasta em que ele vai poder compartilhar armazenamento. Então, o que o hospedeiro colocar nessa pasta, o container enxerga e vice-versa. Mas o ponto principal é que tudo que o container salvar nessa pasta, da próxima vez que subir, vai estar lá. Então eu posso dar um "-it", "-v" e dizer que eu quero subir aqui na pasta Redis. Lembrando, aqui é a pasta da minha máquina, tá? Pasta da minha máquina. Dois pontos, sei lá, vou botar var aqui, qualquer coisa, né? Tá, eu não posso colocar assim, tinha esquecido. Preciso colocar aqui, nesse caso, eu preciso colocar o caminho inteiro. Então aqui seria home, /Thiago, até chegar no nome da pasta que eu quero salvar. Como eu tô aqui no Linux, eu posso usar esse carinha aqui, pwd, que aí dá certo também. Aí ele identifica qual é o nome da pasta. E tá aqui, ele montou o volume. Tá aqui esse volume montado. Redis. E desse jeito, tudo que eu colocar nessa pasta, tudo que o hospedeiro colocar nessa pasta,
eu consigo acessar dentro do container. Se eu entrar nesse container e tentar acessar, eu consigo. Como também tudo que o container salvar nessa pasta vai ficar acessível depois, né, quando o container foi reiniciado. Isso é muito útil, por exemplo, quando você está programando. Você tem ali a sua pasta SRC, toda hora você está mudando a pasta SRC, então não é legal você copiar a pasta inteira para o container, porque toda hora você vai ter que recompilar o container. Você monta um volume e aí, à medida que você for fazendo as alterações ali no seu código, a gente vai fazer isso, tá? A gente vai programar dessa forma depois. À medida que você for fazendo as alterações no seu código, o container vai subir e o container vai continuar, na verdade, alto. E toda vez que você matar e subir de novo o container, você vai ter as suas alterações ali na mão. Então, essa foi uma visão geral, tá, do comando do Docker Run. E você pode olhar aqui na documentação vários outros exemplos, Docker Run, referência, que é bem interessante saber que ele pode fazer. E aí um que eu gostaria muito de citar é o restart. Muitas vezes a gente precisa que um container inicie sozinho. Você percebeu que eu uso o Postgre aqui como se fosse um programa instalado na minha máquina. Mas para isso funcionar, eu preciso que o Postgre inicie junto com a máquina. É meio chato, né? Toda vez que for ligar o computador tem que dar um Docker Run Postgre. Não, ao invés disso, o que eu faço, né, no caso seria, eu daria um Docker Start, né? No caso, o que eu faço aqui é usar o comando, usar a flag restart do tipo unless stopped. Deixa eu vir aqui em policies, que aí vocês têm várias opções aqui de restart. Por exemplo, se eu quisesse que esse Redis que eu subi aqui, ele iniciasse junto com o sistema, eu poderia dar um restart igual a unless stopped. Unless stopped significa a menos que eu pare. Então, a menos que eu dê um Docker stop, qualquer vez, toda vez que ele não estiver iniciado, o Docker vai iniciar ele sozinho. Isso inclui quando o computador ligar. Então isso aqui é muito útil. Tem esse always, né, que, enfim, eu não uso porque às vezes você quer parar, né, você realmente quer propositalmente parar e aí ele não deixa, né. Enfim, tem várias outras flags aqui. E aí eu deixo aqui a dica para você dar uma olhada nessas outras flags, nos outros operadores que a gente tem aqui dentro do Docker Run, que ele é uma ferramenta bem rica. E, bom, basicamente é isso, tá? Essa aqui é a parte principal do que a gente vai ver. E aí ao longo dos vídeos a gente vai vendo alguns outros comandos, mas logo a gente já vai passar para a parte de compilar uma imagem personalizada e de usar essa imagem realmente no processo de programação, tá bom? É isso, pessoal, e até mais.